3. O que é ensinar português? Para romper o círculo vicioso do preconceito linguístico no ponto em que temos mais poder para atacá-lo, a prática de ensino, precisamos rever toda uma série de velhas opiniões formadas que ainda dominam nossa maneira de ver nosso próprio trabalho. Logo de início, convém fazer a pergunta: o que é ensinar português? Que objetivo pretendemos alcançar com nossa prática em sala de aula? Os métodos tradicionais de ensino da língua no Brasil visam, por incrível que pareça, a formação de professores de português. O ensino da gramática normativa mais estrita, a obsessão terminológica, a paranoia classificatória, o apego à nomenclatura. Nada disso serve para formar um bom usuário da língua em sua modalidade culta. Esforçar-se para que o aluno conheça de cor o nome de todas as classes de palavras, saiba identificar os termos da oração, classifique as orações segundo seus tipos, decore as definições tradicionais de sujeito, objeto, verbo, conjunção, etc. Nada disso é garantia de que esse aluno se tornará um usuário competente da língua culta. Quando alguém se matricula numa autoescola, espera que o instrutor lhe ensine tudo o que for necessário para se tornar um bom motorista, não é? Imagine, porém, se o instrutor passar 11 anos abrindo a tampa do motor e explicando o nome de cada peça, de cada parafuso, de cada correia, de cada fio, explicando de que modo uma parte se encaixa na outra, o lugar que cada uma deve ocupar dentro do compartimento do motor para permitir o funcionamento do carro e assim por diante. Esse aluno tem alguma chance de se tornar um bom motorista? Acho difícil. Quando muito, estará se candidatando a um emprego de mecânico de automóveis. Mas quantas pessoas existem por aí dirigindo tranquilamente seus carros, tirando o máximo proveito deles, sem ter a menor ideia do que acontece dentro do motor? Hoje em dia, cada vez mais pessoas estão usando um computador. A retumbante maioria delas consegue fazer um bom uso de sua máquina, conhecendo apenas os programas, os softwares, o hardware, isto é, a parte mecânica do computador, a estrutura física das placas, dos chips, das conexões, etc. Fica para os especialistas, os técnicos. E então, o que pretendemos formar com o nosso ensino? Motoristas da língua ou mecânicos da gramática? Devemos insistir nos componentes hard ou devemos dar preferência ao bom manejo dos soft? Nós, sim, professores, temos que conhecer profundamente o hardware da língua, a mecânica do idioma, porque nós somos os instrutores, os especialistas, os técnicos, mas não os nossos alunos. Precisamos, portanto, redirecionar todos os nossos esforços, voltá-los para a descoberta de novas maneiras que nos permitam fazer de nossos alunos bons motoristas da língua, bons usuários de seus programas.
Por isso é que Cirio Pocenti, depois de exibir argumentos com os quais concordo integralmente, diz nas páginas 53 e 54 de Por que não ensinar gramática na escola? Todas as sugestões feitas nos textos anteriores só farão sentido se os professores estiverem convencidos ou puderem ser convencidos de que o domínio efetivo e ativo de uma língua dispensa o domínio de uma metalinguagem técnica. Em outras palavras, se ficar claro que conhecer uma língua é uma coisa e conhecer sua gramática é outra, que saber uma língua é uma coisa e saber analisá-la é outra, que saber usar suas regras é uma coisa e saber explicitamente quais são as regras é outra, que se pode falar e escrever numa língua sem saber nada sobre ela, por um lado, e que, por outro lado, é perfeitamente possível saber muito sobre uma língua sem saber dizer uma frase nessa língua em situações reais. Quando digo coisas assim em público, algumas pessoas levantam a objeção de que o ensino da nomenclatura tradicional, das definições, das classificações, da análise sintática é necessário, porque são essas coisas que serão cobradas ao aluno no momento de fazer um concurso ou de prestar o vestibular. Se é assim, cabe a nós, professores, pressionar pelos meios de que dispomos, associações profissionais, sindicatos, cartas à imprensa, para que as provas de concursos sejam elaboradas de outra maneira, trocando as velhas concepções de língua por novas. Não temos de nos conformar passivamente com uma situação absurda e prosseguir na reprodução dos velhos vícios gramatiqueiros, simplesmente porque haverá uma cobrança futura ao aluno. Quanto ao vestibular, Deus seja 1000 vezes louvado. Ele está desaparecendo. Diversas universidades públicas e privadas estão encontrando novos meios de seleção e admissão de alunos aos cursos superiores. Afinal, poucas instituições houve no Brasil tão obtusas, nefastas, injustas, antidemocráticas e perniciosas quanto o vestibular. Nunca consegui entender por que uma pessoa que quer estudar direito precisa fazer prova de física, química, biologia e matemática, se o que ela aprendeu dessas matérias já foi avaliado na conclusão do 2º grau. Com o fim do vestibular, desaparecerá também, assim esperamos ardentemente, toda a indústria que se formou em torno dele, os nefandos cursinhos, onde ninguém aprende nada, onde não há nenhuma produção de conhecimento, mas apenas reprodução de informações desconexas, onde centenas de alunos se apinham numa sala, onde tudo o que se faz é entupir a cabeça do aluno com truques e macetes que em nada contribuem para a sua verdadeira formação intelectual e humanística.